Fala gestor, gestora, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar o que é um SDR, como ele consegue ajudar a sua empresa a vender mais. E um ponto aqui que eu já vou desmistificar é que um SDR ele não funciona somente para grandes empresas. Ele pode ser adaptado se você trabalha, talvez você seja um profissional autônomo somente, um lobo solitário, e tem mais algum colaborador que vai trabalhar com você nesse setor das vendas. Então fica no vídeo até o final que eu vou passar algumas dicas práticas sobre essa função que era tão importante dentro do processo de vendas. E por último, e não menos importante, se esse vídeo te ajudar, não deixe de se inscrever no canal e colocar no comentário qual que é o seu ramo de atividade. Agora vamos lá. E para começar, eu separei aqui primeiramente, alguns tópicos para poder facilitar. Importante, tá? O que você precisa entender é que o SDR ele faz parte de um processo de vendas. Ele não é um todo. Então não é um SDR que vai executar todas as funções e a venda vai sair pronta lá. Não é isso. Mas startando aqui, o que representa um SDR? A sigla Sales Development Representative, ou seja, representante de desenvolvimento de vendas. Até aqui tá ok, né? Mas de fato, o que ele faz? Ele qualificar os contatos, qualificar os leads que chegam para sua empresa, ok? E aí eu venho, para outro ponto que é a origem. Como que chegou? De onde que surgiu tudo isso? Ele vem de um livro, de uma metodologia do Aaron Ross que desenvolveu lá no Salesforce a receita previsível. Então foi um método que ele desenvolveu que ele conseguiu ter previsibilidade de receita de vendas com base nesse método onde ele utiliza um SDR para poder escalar as vendas, ter um processo previsível de vendas. Enfim, ele sabe exatamente não, mas ele vai ter uma previsibilidade do faturamento ou das vendas que vão acontecer mês a mês dentro da empresa. E isso é muito legal. Já parou para pensar, tipo assim, o quanto você consegue sair lá, imaginar aquela linha do vermelho, que talvez você esteja, se não tiver, ótimo, mas ter uma receita previsível de vendas que vai chegar todo mês à sua empresa. Então ele conseguiu desenvolver justamente com esse processo de vendas. E o quarto, qual que é o problema que ele resolve? Na verdade, eu vou colocar aqui qual que é o principal problema que ele resolveu ou que ele percebeu, que era o quê? Ele via muitas pessoas, muitos vendedores técnicos dentro da empresa fazendo ligações que não tinham oportunidade nenhuma. Então o que ele concentrou aqui? Que tinha muito tempo perdido com atendimento de baixa relevância. Vou colocar aí para o teu negócio, para o teu cenário. Imagina lá que você recebe 10 contatos por dia ou 5 contatos por dia. Mas desses contatos você só vê que é qualificado um contato deles, ou 2 que vai para um orçamento de 10 que você atende. Então, no caso, o que ele fez? Ele colocou uma pessoa, ou seja, um SDR que iria qualificar esse lead e só ia mandar para esses vendedores qualificados quando ele respondesse algumas questões e essas questões, sim, fossem aprovadas de acordo com os critérios das respostas, obviamente. Então, eu só vou mandar para o meu vendedor técnico quem respondeu aquelas perguntas e que tem fit com a minha empresa. Ou melhor, que tem as respostas que vai levar para uma negociação, que eu sei que, de fato, eu tenho uma alta probabilidade para colocar o meu vendedor técnico, ir lá e fazer o gol e matar a venda. E já vou dar uma mão também que se você não sabe quais perguntas você pode aplicar, no caso, para o seu SDR, você pode iniciar de uma maneira bem simples, tá? Uma técnica que você pode fazer. Verifique dentro da sua carteira de clientes os 5 melhores clientes que você tem. Desses 5 clientes, verifique os principais pontos em comum que eles têm. Vou dar um exemplo. Região de atendimento, pode ser média de faturamento anual, grupo, equipe, quantas pessoas trabalham dentro do time, entendimento do seu negócio. Às vezes eu vou colocar um exemplo, tá? Nós trabalhamos com CRM, vendas e marketing. Nesse caso, eu entendo que para o nosso negócio só vale a pena se a empresa tem mais do que 4 colaboradores. 3 ou 4 colaboradores eu já consigo encaixar dentro da minha realidade da agência. Se é para a parte de CRM, nem tanto. Então, assim, isso é uma das perguntas que eu sei que qualifica para o meu negócio. Se é uma pessoa sozinha, não compensa implementar um CRM, talvez ela vai conseguir fazer o controle de outra forma. E uma pergunta o pessoal fala assim, pô, mas esse negócio de SDR, fluxo, CRM, isso é só para grandes empresas. Eu digo que não. Eu coloco aqui, isso serve para qualquer tipo de empresa. Se você tiver mais do que uma pessoa, você e mais uma pessoa que vai fazer um pré-atendimento, ele já pode ser considerado como um SDR, ele vai qualificar. Obviamente, no início, você tem que estruturar, entender o seu processo, passar as informações, as ferramentas necessárias para esse colaborador desenvolver da melhor maneira possível. Mas ele vai funcionar desde uma empresa pequena, se você tiver mais uma pessoa que você queira contratar para fazer esse pré-atendimento, e aí, daí você consegue escalar e ao longo do período a sua empresa vai crescendo, você vai aumentando o volume, no caso de SDRs, e depois os closers também, que é o que é o closer? É o vendedor técnico, é aquele que vai fazer o fechamento da venda quando o SDR encaminhar para ele com todos os dados daquela qualificação que foi coletada nessa jornada anterior. E qual que é o resultado final disso? Você consegue trazer previsibilidade para sua empresa. E para isso, eu abri até aqui uma planilha para poder passar mais detalhes. Então, como que funcionaria esse fluxo? Então, imagina lá, todos os contatos ele entra, ele vai chamar a sua empresa, vai via telefone, via WhatsApp, e-mail, enfim. Ele vai chegar aqui no primeiro, que é o contato. Aqui
aqui vai ser onde vai ser a primeira etapa do seu SDR. A segunda etapa vai ser a qualificação, diagnóstico. Você pode mudar o nome de acordo com o seu negócio, tá? Qualificação. Depois eu conserto aqui. Então ele vai fazer o quê? Primeiro vai ter o contato, depois ele vai qualificar. E aqui que vai acontecer as perguntas, tá? Aqui ele vai perguntar as informações que são relevantes para o seu negócio. E aí daqui, esse SDR, ele vai qualificar como perdido, que não tem fit com a sua empresa, ou qualificado, tá? Então o que vai acontecer o quê? Que daqui eu vou colocar até em vermelho e aqui eu vou colocar como qualificado. Então aqui, se você perceber, nós temos um funil. Entra em contato, depois ele qualifica, vai fazer a chamada com esse lead, pode ser via telefone, pode ser e-mail, pode ser no próprio WhatsApp. Se ele for qualificado, se ele der ok nas respostas que você considera que é importante para fazer depois uma apresentação de proposta, ótimo, ele vem para qualificado. Se não, ele fica como perdido, ele não avança, ele não vai chegar em você ou não vai chegar nos seus closers, ou seja, a galera que vai fechar a venda. E aí eu vou ter depois também um outro funil, que isso aqui é um funil de vendas, tá? Deixa eu mostrar aqui. Depois, se esse lead ele for qualificado, ele vem para uma próxima etapa. Ele pode ser aqui como proposta, tá bem? Proposta, depois normalmente ele vai ter o follow-up, ou seja, tentativa de contato novamente e falar que você vai tentar resgatar esse cliente com quem você apresentou a proposta, aí depois pode ter financeiro, pode ter contrato, enfim, mas no final ele vai ter o nosso perdido e aí vai ter o ganho, tá? Então olha só, aqui nós pegamos basicamente o processo de vendas e divide ele em duas etapas. Então aonde que esse SDR ele vai trabalhar nesse local aqui. Esse aqui vai ser a casa do SDR, tá? Então o objetivo dele nesse caso é mandar para esse outro funil ou para esse fluxo de vendas somente os leads que têm o potencial de fechar com a sua empresa. E aí o teu closer ou você mesmo não vai perder tempo com aquela proposta ou aquele atendimento que não faz muito sentido você perder tempo, né? Perder tempo no bom sentido falando de negócio, ok? Então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se ajudou, não deixe de se inscrever no canal. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários e até a próxima.